Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, os que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 nos diversos países. Há também em Monterrey, onde está o missionário Miguel Bermudes Marim. E Deus o abençoe grandiosamente, continue usando grandiosamente na obra de Deus neste tempo final. Cada um de nós também. Hoje, domingo, 30 de novembro deste ano de 2025, temos como tema o pleno cumprimento das profecias para o último dia. E buscamos na Escritura, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante, onde nos diz: capítulo 1 do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer brevemente. Devem acontecer brevemente e as declarou enviando-as através de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurado quem lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O pleno cumprimento das profecias para o último dia. Pode sentar-se por obséquio. Ou o total cumprimento das profecias para o último dia. Nos fala na mensagem a coroa diz, vemos que se os da primeira dispensação tivessem aceito e recebido a pedra angular, então a dispensação da lei teria vindo a ser, ou seria uma dispensação o quê? Uma dispensação eterna, e não existiria outra coisa a não ser a lei. Bom, assim também é a segunda dispensação, mas falhou. E então, a dispensação que vem a ser ou se torna uma dispensação eterna é a terceira dispensação, ou seja, das últimas três, a última é a dispensação do reino, na qual a dispensação ou a terceira dispensação terá como mensageiro para essas 7 vozes ou esses 7 trovões, terá uma pessoa que será o Senhor na sua segunda vinda, ou um só que será o Senhor na sua segunda vinda, conforme a ordem da sua vinda. E através ou por esse mensageiro, e o único mensageiro, através dele os trovões emitirão as suas vozes. Virá a mensagem que abarcará esses 7 tempos nessa era eterna. Na página 42 do livro de Citações, aí nos mostra o reverendo William Branham, aí no parágrafo 345, diz Mateus 17, ou seja, São Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus pega a Pedro, Santiago e a João numa montanha alta separadamente e transfigurou-se. Foi transfigurado na frente deles e seu rosto brilhou como o sol e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que ele fez? Passou por dentro a transformação até o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus para a montanha, ou ele os tinha levado, ou os levou, e ele foi transfigurado diante deles, transformados. Suas vestimentas brilharam como o sol no seu fulgor ou força, e apareceram junto com ele Moisés e Elias. Em qual forma? De que jeito vem o Filho do Homem agora? O primeiro que vai aparecer será Moisés e Elias agora. Prestem atenção, antes que Jesus volte,
A terra agora é um pouquinho antes do tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e tornará o coração dos filhos aos pais. A Bíblia fala isso, Jesus viu isso aqui, os apóstolos viram isso aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o vissem, o que foi Elias, ou o que era Elias, depois Moisés. Israel voltando para lá, os guardadores da lei voltando para lá, e depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? Ou seja, que é conforme a sua vinda, de acordo com a sua vinda, que ele estaria cumprindo e realizando essa obra de reclamação neste tempo final. Ele escreve aí a vinda do Filho do Homem glorificado do lado direito para cima, e em cima escreve a adoção. Moisés e Elias é igual à vinda do reino. E desenha uma pedra angular aí também. Agora olhem, no livro das Eras, no editado, na página 59, nos diz, página 59, onde começa dizendo agora, em Mateus 16, 28, que vem antes de Mateus 17, 1 ao 13, Jesus tinha dito ou falado, tem alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. E os três apóstolos viram isso, viram a ordem da sua vinda. Aí em cima dessa escritura ele escreve, a vinda do reino é igual, era eterna. Eles o viram transfigurado aí no monte, sua vestimenta era resplandecente, branca, e seu rosto brilhou como o sol no seu zenite ou fulgor. E quando ele apareceu, aí estava Moisés e Elias, um a cada lado de cada lado. Assim é exatamente como ele vem de novo. Ou seja, porque é conforme, é de acordo a como foi mostrado no monte da transfiguração. Do lado direito para cima escreve a segunda vinda de Cristo, Moisés e Elias. Assim exatamente é como ele vem novamente. Na verdade, Elias virá primeiro e converterá o coração dos filhos, noiva, de volta à doutrina apostólica da palavra dos pais. E do lado esquerdo desse parágrafo, ele escreve a ordem da vinda, segunda vinda. A ordem da vinda, segunda vinda. No livro das Eras, mas aquele que é sem editar, que no folheto, no folheto corresponde, vamos verificar, é a página 25, mas no livro é na página 512. E no folheto é na 25. Da página 25 para a página 26. 512 das eras sem editar. Parágrafo. E começa agora. Se nós desejamos buscar o capítulo 17 de Mateus, esse é o parágrafo 134. Aqui está a próxima coisa. Quando ele tomou, alguns dias depois disso, ele tomou Pedro, Jacobo e João para um alto monte e os levou para serem testemunhas. Pedro, Jacobo e João. Eles, vendo o reino de Deus vindo em poder, e eles vendo a vinda do reino de Deus mostrado, amém. Eles foram trazidos para ver o reino de Deus em ensaio, no ensaio, enquanto ele vinha ou chegava. A introdução ao milênio. Eles viram o ensaio. Eles viram o ensaio e nós estamos vendo a realidade.
Agora ele escreve aí a vinda do reino de Deus. Do lado esquerdo. E também desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. E escreve a introdução. E aqui no folheto, já no finalzinho desse parágrafo, no lado esquerdo também ele escreve a introdução ao milênio. E depois ele escreve, é igual o sétimo selo, a vinda do Senhor. Agora, isso é o que no livro dos selos ele nos falou disso. O que é a introdução ao milênio. Ou seja, que o sétimo selo começa ou inicia desde antes ou bem antes, para que tenha essa parte e essa etapa de introduzir. Olhem, na página 464, onde nos fala, devemos lembrar lá embaixo, devemos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas, correto? As coisas escritas no livro da redenção, seladas desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo finaliza, termina. É o fim deste mundo agitado, é o fim da natureza agitada, é o fim de tudo. Nisso também nós vemos o fim das trombetas, das copas ou taças da terra, e até mesmo é o fim do tempo. O tempo termina, finaliza. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo não será mais. Isso será no dia quando este grande evento aconteça. E tudo termina aí. No final, no fim deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até mesmo é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo, ou seja, o sétimo selo contém tudo isso. Agora, continue dizendo aqui, um pouquinho além dessa mensagem, a coroa, mas o mensageiro será quem estará por trás desse véu de carne. Sempre, o mensageiro sempre foi Deus, porque um anjo é um mensageiro. Sempre, o mensageiro sempre foi Deus, mesmo através dos 7 mensageiros, o mensageiro era Jesus Cristo. É por isso que quando o Cordeiro é visto, aparece com o quê? Com 7 chifres e 7 olhos, vê? Mas ele foi o mensageiro através de cada um daqueles instrumentos de carne nos quais ele se manifestou. Na mensagem Já Saiu o Sol, nos fala, aqui na página 46, nos falando também desse monte da transfiguração. E o que aconteceu lá, olhem, página 46, lá embaixo diz. Notem, percebam agora, prestem atenção na transfiguração. Cada um de nós estávamos representados lá. Aí estavam os santos vivos que foram raptados. Isso é o ministério aí de Elias. Ali estava Elias de pé aí. Aí Moisés ficou aí, os santos mortos. Escreve do lado direito, Apocalipse 11, do 3 ao 7, 7 do 2 ao 17, escreve Moisés. Ali Moisés ficou, os santos mortos também, ambos tinham o poder vivificador. Seja que um morresse e o outro não morresse, todos eles estão aí. Percebam, olhem o que nós estamos vendo agora nesses últimos dias, a mesma coisa que ele prometeu, João 14, 12, agora prestem atenção. Certamente, agora ele escreve aí do lado esquerdo para cima, estávamos representados aí. As pessoas dizem, você reclama ter poder?
Não. Nós somos iguais àqueles, como no Monte da Transfiguração. Bem, certamente nós não reclamamos poder, mas nós, tal como eles estavam no Monte da Transfiguração, eles não estavam dizendo ou falando: Moisés diz, em quem vê quem eu sou. Moisés escreve Monte da Transfiguração. Os discípulos dizem, veem quem eu sou, veem quem eu sou, sabem o que aconteceu. Notem, atenderam Jesus glorificado. Isso é o que queriam ver representado. A Jesus glorificado. E assim é hoje. Não tentaremos ser alguma pessoa grande ou grandiosa. Não nos importa o que as pessoas digam a respeito ou falem a respeito da gente. O nosso nome não é nada, é o seu nome. Nossa vida não é nada, é a sua vida, é o seu poder, não o nosso poder. E somente tem uma coisa que nós amamos fazer, é vê-lo glorificado. E como pode ser isso quando ele está glorificado em nós? Hoje em dia vemos ele representado e escreve em Elias, novamente tal como ele era. Captaram isso? Entenderam isso? Agora, se nós ouvimos lá nessa representação, Elias na sua quarta manifestação, isso é vê-lo, ver ele glorificado nessa repreensão, como é que a igreja noiva veria no fim do tempo, quando ele estivesse cumprindo a sua vinda? Da mesma forma, do mesmo jeito, através de um véu de carne. Ele escreve em cima, Jesus glorificado aparece com Elias e Moisés, escreve em cima na margem, ou seja, que o povo estaria vendo Jesus glorificado na sua segunda vinda, nesse instrumento com os ministérios de Moisés e de Elias. E aí está o Filho do Homem glorificado no meio da igreja noiva, na dispensação do reino e era de pedra angular, porque foi na era de pedra angular onde ele se revelou, se manifestou. E aí, Jacobo, Pedro e João viram aí num ensaio o que seria a sua segunda vinda, onde ele estaria sendo glorificado no meio do povo. Agora continua dizendo: o nosso desejo não é ser glorificado, o nosso desejo não é algum nome grandioso, nosso desejo não é favorecer alguma igreja ou fazer muito mais na escola dominical ou tentar de trazer para dentro, hostigando-os, instigando-os, oferecendo festas de excursões, trazendo estrela, botões, algumas coisas como essa. Esse não é o nosso desejo. O nosso desejo é vê-lo, ver ele glorificado. Glorificar o quê? Não com orgulho próprio ou jactância, senão que em nós, nossas vidas, para provar que ele vive e está vivendo em nós. E escreve Jesus glorificado. Se eu posso sair, me tirar do meio para assim quando não é, para que assim não pense, nem mesmo se pense em William Branham, e vocês nem mesmo pensem nele, até que possamos ver a Jesus glorificado entre nós. Agora vejam, aí ele está falando do véu. Se ele pudesse ser tirado, ou se tirar, ou seja, se ele, o povo ouvisse, bem melhor, visse atrás desse véu no cumprimento da sua vinda, veria ao Senhor na sua vinda glorificado, não olhando para o véu. Ver ele, esse é o nosso desejo. Do lado direito escreve Jesus glorificado. Esse é o vivificar, vivificar-nos, dar-nos o poder vivificador e nos dá regozijo ao saber que estamos junto com ele, ambos, carne e osso dele, sendo a noiva dele, e vendo o seu mesmo método confirmado, provando em nós que ele agora se levantou dos mortos. E desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a sétima era e para a pedra angular. Bem, certamente, com razão, ele disse: não temas, porque agora, notem, estamos redimidos por ele e agora levantados. Número 1, redimidos, e número 2, levantados, onde diz levantados, e escreve em cima levantados. Levantados com ele, isso é o que a Páscoa de redenção significa para as pessoas, levantados com ele.
Percebam, agora temos o seu Espírito em nós, o título de propriedade abstrato, completamente pago. Não, você não diz, bom, eu espero consegui-lo, tê-lo, você já fez isso. E escreve abstrato aí. Não eu o farei, já o fez. Eu nunca fiz isso, ele o fez por mim, vê, não eu, ele. Do lado esquerdo para cima escreve Páscoa de Ressurreição. Bom, irmão Branham, eles dizem, a mim não importa o que eles digam ou falem aí, ele o fez por mim, fez isso por mim, isso é tudo que eu quero, que me interessa. Eu só quero vê-lo manifestado, ou seja, ver ele no cumprimento da sua vinda. Eu só quero vê-lo, ver ele manifestado. Como você pode fazer isso? Chamá-lo para que desça. Não. Ele está em você, ele está em você. Agora, muito bem, se eu puder fazer com que saia do meio, conseguir que saia do meio, tu podes manifestar a si mesmo. Como tu podes fazê-lo, ou fazer isso? Como tu podes fazer isso? Porquanto assim tu o ordenaste, tudo que o Pai me dá, virá. E ele escreve aí como fazer para que ele manifeste, para que ele se manifeste com Elias e Moisés. Como fazer para que ele se manifeste com Elias e Moisés? Agora ele continua dizendo aqui, assim que sendo a terceira dispensação, uma dispensação eterna, então não dá tempo para que se levante um outro mensageiro, ou seja, que com aquele que começa a emitir, a produzir o primeiro trovão, com esse tem que continuar emitindo todos os outros trovões. Ou seja, que com esse que comece a emitir, produzir o primeiro trovão desses 7 trovões, com esse ele tem que continuar com esse. E olhem, nesta mensagem intitulada Deus Vindicando a Sua Palavra em Cada Tempo, e foi pregada em 7 de julho de 2012. Aqui em Porto Rico, ele diz numa partezinha aqui, por exemplo, a fé para ser transformados e raptados será obtida no cumprimento da visão da grande carpa catedral, onde os 7 trovões de Apocalipse 10 estarão falando à sua igreja. Agora, se é na grande carpa catedral que os 7 trovões estariam produzindo suas vozes, e esses 7 trovões contêm a fé de rapto, então aí tem que existir um ministério aí que esteja pregando para a igreja noiva, dando a ela a fé de rapto. Vê o simples que é tudo? Tudo é simples. Onde os 7 trovões de Apocalipse 10 estarão falando à sua igreja e estarão revelando-lhe o 7º selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo. Estamos no tempo em que de um momento para outro Cristo completará a sua igreja, e então sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade da destra de Deus, e assim é como segundo Adão, que é Cristo, recebe o título de propriedade. Da mesma forma como Adão recebeu de Deus o Pai, mas lhe foi tirado, Cristo tomará da destra do Pai, de Deus, o abrirá no céu, o trará para a terra em Apocalipse capítulo 10 e o colocará na sua igreja para ter a fé de rapto e ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Sem o título de propriedade na terra, no meio da sua igreja, não pode existir transformação e também não pode existir rapto. Agora olhe nesta outra mensagem, também nos fala disto em umas palavras de saudação para pastores no dia 26 de março de 2011, diz: mas o inimigo de Deus tentará impedir que se cumpra a visão da carpa, da tenda, porque é aí onde os trovões emitem suas vozes, dando a conhecer a sua mensagem. Onde ele aponta de novo que os trovões estariam emitindo suas vozes no cumprimento da visão da carpa. Ora, se você estiver interessado em transformação em rápida, então tem que buscar o local onde isso esteja sendo feito, realizado.
Porque ali onde os trovões emitem suas vozes, dando a conhecer a sua mensagem, revelam todo o mistério de Deus, o mistério do nome novo também. Lhe dá a fé de rapto para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitem, e depois estaremos por um pouquinho de tempo, 30, 40 dias, já estando no novo corpo, para ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. A fé de rapto é antes da ressurreição. Não pode ser depois. Já quando aconteça a ressurreição, já estaremos inteiramente, completamente com esse título de propriedade. Todo filho e filha de Deus, nele ou com ele, assim poderá ver os da sexta dimensão, assim poderá ser transformado. É antes da ressurreição que a fé de rapto tinha que ser dada. Agora, continua dizendo, aqui na mensagem que eu estava lendo, a coroa diz, sabe por quê? Porque não lhe restará mais profetas prometidos na Bíblia, o último profeta prometido na Bíblia será esse. E como não terá mais nenhum, tudo ele tem que fazer através de um só. E então terá que ser em um tempo curto, antes que morra. Ou seja, que antes que chegue no final, no fim desse ministério, o Apocalipse 11, estará dando para o povo essa fé de rapto. Ele disse que ninguém podia tocar em Moisés até que terminasse o seu labor, o seu trabalho. Ninguém podia. Vamos ver onde está isso no livro de citações. Se é também, assim é também com esses ministérios. É no livro de citações. Vamos ver 11:15. 11:05. 11:05 do livro de citações diz: por onde quer que a palavra esteja, está velada. Moisés tinha a palavra. Agora lembrem-se, depois que a palavra foi manifestada, Moisés era Moisés novamente. Mas enquanto essa palavra estava ou estivesse nele para ser proclamada, ele era Deus, porque já não era mais Moisés. Ele já não era mais Moisés. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada poderia tocá-la até que isso se acabou. Ele tinha a palavra e era a palavra para eles. Desenha 2 estrelas de Davi aí do lado esquerdo. E embaixo escreve: nada podia tocar nele ou tocá-lo. E em cima, aí em cima escreve: Moisés era a palavra para o povo, era dispensação. Nada podia tocá-lo até acabar a obra. Agora vejam, até que culmine, termine esse labor, nada poderá tocar nesses ministérios, nesse ministério de Moisés e Elias, de Apocalipse 11. Agora olhe, na mensagem Tentando Ajudar Deus, aí nos fala, de modo que podemos ver a importância dos trovões e podemos ver a importância da segunda vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, porque se não aparece ou aparecer como leão da tribo de Judá, mesmo que o vejamos como cordeiro, tem que ser o leão da tribo de Judá para fazer esse labor, esse trabalho que está prometido que ele há de fazer. Se ele não aparece como leão da tribo de Judá, rugindo como um leão, e então esses trovões emitindo suas vozes para dar a fé de rapto aos escolhidos, então é em vão que estivemos por tantos anos servindo a Deus. Agora olhem, onde é que os trovões estariam emitindo suas vozes? Ele diz que é na terra. No parágrafo 696, isso é da mensagem Senhores, é este o tempo. Aí nos fala
Aqui no folheto, vamos ver na página 43. Vamos ler aqui do folheto e vamos vendo o que ele escreveu aí no livro de citações. Folheto é na página 43. Na 44 é que está isso do parágrafo 696. Essa página 82 do livro de citações, começamos um pouquinho antes, diz, na página 43 da mensagem Senhores, é este o tempo. Diz, agora tem uma escritura por dentro do livro, mas por trás tem 7 selos. Atrás dele que não estavam inscritos ou escritos no livro. Escritos no livro. Agora, este é o revelador falando, João. Agora lembrem-se, não estava escrito no livro. E nos dias da voz do 7º anjo, todo este mistério que está escrito por dentro será consumado. E escreve em cima aí o 7º anjo. Consuma o mistério escrito por dentro do livro. Continua dizendo, naquele dia deverá ser tratado. Bem, agora o que estou me referindo, estão me seguindo? Então, no tempo da revelação das 7 vozes de Revelação 10, Apocalipse 10, quando o livro for consumado, apenas resta uma coisa, isso é as 7 misteriosas vozes do trovão que estavam escritas atrás do livro, que a João lhe foi proibido escrevê-las. E aí ele escreve, os trovões estão na parte de trás do livro. Depois dos selos, vêm os trovões. Agora vai citar a Escritura, e vi outro anjo forte descer do céu, envolvido em uma nuvem, e o arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Bem, agora observem isso, depois seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, ou com alta voz, como quando um leão ruge. Quando houve clamado ou clamou, 7 trovões produziram suas vozes. Observem, e quando os 7 trovões falaram as suas vozes, eu ia escrevê-las. O irmão Brana diz, foi dito algo foi falado, não apenas foi um barulho, algo foi dito, e ele iria escrever, e eu vi uma voz do céu que me dizia, e ele diz, preste atenção onde estavam as vozes do trovão, não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram desde os céus, falaram desde a terra. E escreve aí, os trovões falaram na terra através de carne humana. Falariam também, escreve aí. Aí no livro de citações, escreve, em cima desse parágrafo, as vozes dos trovões estavam na terra igual por profeta. E uma pirâmide às eras e uma seta para a pedra angular, ou seja, é no tempo do cumprimento da era de pedra angular, onde isso se estaria realizando, acontecendo. Eu ia escrever e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, em maiúsculas, sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Está pela parte de trás ou por trás. Quando o livro for completado, agora ele não disse no lado da frente, ele disse na parte de trás. Depois que tudo esteja completo, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está pregada no livro, ligada ao livro, que não está revelada, nem mesmo está escrita no livro, ou está escrito no livro. E aí no folheto, para cima, para a esquerda, ele escreve, depois que o livro for completado pelo 7º anjo, então os trovões é a única coisa que resta ou falta. Depois que o livro é completado pelo 7º anjo, então os trovões é a única coisa que falta ou resta. E no livro de citações, vejam aí na página 82, lá em cima, escreve as vozes do 7º selo. E também do lado esquerdo, desenha uma estrela de Davi. E do lado direito escreve, os trovões é igual às vozes do 7º selo.
E vejam, a escritura de Isaías 61:2, aqui ele anota aí, onde aí nós podemos ver a segunda parte dessa escritura que Jesus leu, na qual ela parou, porque em continuidade o que dizia era o dia de vingança do nosso Deus, e isso cabe à sua segunda vinda. Agora continua dizendo nesta mensagem, tentando ajudar Deus, temos então que esperar o quê? Ou seja, que se não vem esses 7 trovões, vem, então temos que esperar o quê? Morrer, porque não haverá nem transformação, nem rápido, mas para aqueles que possam ver a segunda vinda do Senhor, como o leão da tribo de Judá. Quando isso, Deus cumpra isso, então eles têm a promessa de que escutarão esse anjo forte, rugindo como um leão, e 7 trovões emitindo, produzindo suas vozes. Por que 7 trovões? Porque vem ser ou torna-se uma repetição da voz de Deus na terceira dispensação. Uma repetição. Agora olhem, estarão escutando, aqueles que serão transformados e raptados estarão escutando a voz desse anjo forte, que estaria rugindo como leão. E já vimos que é em uma grande carpa catedral. E olhem na mensagem, a voz que comoverá os céus e a terra, que foi em 2005. Ele nos fala aí, ainda, todavia Cristo, todavia está no céu, no seu trono de intercessão. Todavia, a segunda vinda de Cristo não aconteceu, não se fez, porque Cristo não aconteceu. Todavia, a vinda do anjo forte não aconteceu, ou seja, que se não aconteceu ou se realizou a vinda do anjo forte naquele tempo, então, todavia o povo não tinha recebido a fé de rapto ainda. Então se tinha que esperar para que esse ministério desse anjo viesse ou chegasse e operasse, o Espírito Santo operasse nele o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, para poder dar ao povo essa fé de rapto. Ainda a vinda do anjo forte não aconteceu, porque Cristo ainda está no trono do Pai fazendo intercessão com seus anjos. E iria chegar o tempo onde a dispensação da graça chegaria no seu fim, no seu final, mas já esse mensageiro, já a igreja noiva já estaria vendo esse mensageiro saindo da dispensação da graça como leão. Olhem, isso, ele fala isso aqui no livro dos selos, na página 85, vamos ver, e também nessa mensagem que nós estamos lendo mais na frente, vamos abrir esta também, esta mensagem, para ver aqui o que ele também nos escreve aqui. Página 85 do livro dos selos, em espanhol, diz: mas, agora neste livro, que tem um aspecto séctuplo dos selos da redenção, aquele que o Cordeiro tomou, e ele foi o único que pôde tomá-lo, e o tomou da destra daquele que estava sentado no trono. Agora vem para reclamar os seus direitos, que redimiu para mim, vê você? Para mim e você, vem reclamar o que redimiu para nós, tudo o que Adão teve no Jardim do Éden. E escreve Adão do lado direito, Adão, Éden. Ele nos redimiu novamente a tudo isso. Agora, o Cordeiro vindo com o livro na mão, o Cordeiro, estamos prontos para rogar sua graça e misericórdia sobre nós, para que nos abra este livro com os 7 selos e nos deixe ver um pouquinho mais além da cortina do tempo. E escreve ao lugar santíssimo. Agora, vejam que com o título de propriedade é que o povo de Deus, a igreja do Senhor neste tempo final, pode ver o lugar santíssimo. Do lado esquerdo ele escreve para cima: a reclamação, redimido hoje ao Jardim do Éden. A reclamação, redimido hoje ao Jardim do Éden.
Perceba que quando ele tomou o livro, a ata do título estava selada. Retenha isso muito bem na sua mente. Agora abre os selos dos mistérios para revelá-los e trazê-los a todos os seus súditos redimidos. Agora, quando nós chegamos nisto, no estudo dos selos, vamos ver aquelas almas debaixo do altar, clamando, suplicando, Senhor, até quando? Até quando? E aqui está como mediador sobre o altar, dizendo, um curto tempo, mais um curto tempo, porque tem outros que têm que sofrer, tal como vocês. Escreve do lado direito, sétimo selo. Tem um lugar onde ele diz que até que seja cumprido os seus conservos, e aí escreve Moisés e Elias, ou seja, ele coloca ou anota aí Apocalipse 11. Aqui ele põe sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor, e o que é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, para o povo hebreu, que são os ministérios de Moisés e Elias. Mas agora ele vem desse lugar, no último selo, ou seja, no sétimo selo, já não é mediador, senão rei. E o que é que ele faz? Se é o rei, então tem que ter súditos, e seus súditos são aqueles que ele redimiu, e eles não podem vir ou chegar até ele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele sai da sua posição de mediador, de onde a morte nos entregou ao túmulo, ele agora vem com os direitos. Amém. E até aqueles que estão ou estejam vivos e ficaram até ver a sua vinda, em cima da sua vinda escreve o leão. Aqui escreve como rei, vem como leão da tribo de Judá e vem como rei de reis e senhor de senhores. Não atrapalharão aqueles que dormem. Porque a trombeta de Deus soará na última trombeta, quando o último selo é ou for aberto. E do lado direito para cima escreve a trombeta. Quando o sétimo anjo tenha dado a sua mensagem, então soará a última trombeta, soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estamos vivos e tenhamos ficado, seremos arrebatados juntos para receber o Senhor nos ares. Agora ele se apresenta para reclamar a sua posição, e escreve aí logo em seguida reclamação, ou seja, a reclamação. Agora, olhem, aqui ele escreve, aí também do lado direito, futuro, porque isso está no futuro. Nesse tempo, naquele tempo, estava no futuro. Futuro escreve a trombeta. Agora, no livro das eras, vamos ver este aqui, é o sem editar, nas eras sem editar na página 519. Que no folheto é a página 33. Olhem, aí diz: João, chamado e convocado pelo Senhor Jesus, Deus lhe prometeu lá que ele veria a vinda do Filho do Homem, Pedro, Jacobo e João. E eles estando presentes, quando Jesus lhes falou e disse: alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo. E em cima ele escreve João é igual igreja, ou seja, ao começar aí o parágrafo, ele não disse que todos os que estavam aí, senão alguns. E alguns dias depois disso, eles foram e viram um ensaio da ordem da ressurreição e da vinda do Senhor. Elias representou os santos mortos, quero dizer, Moisés sendo ressuscitados, Elias representou os trasladados por reticências. Lembre-se, Moisés foi primeiro e depois Elias. Elias haveria de ser o mensageiro do último dia que, com ele, com seu grupo, viria ou aconteceria a ressurreição, viria reticências, pois viria o rapto, quero dizer, Moisés introduziu a ressurreição e Elias introduziu o grupo raptado. E escreve do lado esquerdo Moisés, Elias.
No folheto, vejam aí em cima para cima, ele escreveu a ordem da ressurreição. Elias é igual, os raptados, Moisés é igual, traz a ressurreição. Em cima desse parágrafo também escreve: Moisés é igual, traz a ressurreição. Porque isso é a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda do Senhor. Ele os buscou, aqueles que partiram do Antigo Testamento. Depois de um tempo, eles prestaram atenção, olharam e viram. Pedro disse: façamos 3 tabernáculos, que alguns vão debaixo da lei, que alguns vão sob Elias, e vaiamos alguns deles desta forma. Vamos até alguns deles dessa forma. Então aqui ele escreve sobre, debaixo de Jesus, sobre Jesus. Ou seja, aí estavam fazendo os 3 tabernáculos. E vejam, ele escreve 3 tendas. E escreve a primeira dispensação. Quando diz, deixemos alguns ir lá embaixo até a lei, escreve primeira dispensação. Sai uma seta de lá, escreve primeira dispensação. Quando diz: e deixemos alguns ir lá embaixo sob Elias, segunda dispensação, escreve. E depois deixemos ir alguns deles desse jeito, escreve sobre Jesus, porque para a terceira ordem é que ele diz. Mais embaixo, quando continua dizendo, até mesmo estando eles falando, uma voz falou e disse: este é meu filho amado, ouvi-lo. Ou ouvi-lhe, e aí tira uma seta, sai uma seta e escreve terceira dispensação, ou seja, aqui é na terceira dispensação. Vejam vocês onde é que ele estaria falando, e aí é onde o povo teria que estar escutando ou ficar escutando. E ele escreve do lado direito: tudo em um só foi derramado. E quando eles olharam, viram somente Jesus, e tudo foi derramado em um só. É que ele escreve: tudo em um só foi derramado. Aqui no livro a tradução, aqui diz: e tudo tinha se reduzido a um só. E na palavra um ele circula aqui no livro: e ele era a luz, foi a luz, a verdade, o caminho, a porta. Era o arco-íris. A luz, a verdade, o caminho, a porta. O arco-íris. Agora continua dizendo aqui onde tínhamos parado, assim que você pode ver que se nas 7 eras da igreja houve 7 trovões para as 7 eras da igreja, cada trovão estava em cada um dos mensageiros. Agora, quando terminam as 7 eras da igreja, então o povo de Deus encontrará ou verá que as eras terminaram. E para onde é que vão ir? Tem que ir então para algo eterno, para uma era eterna, a era da pedra angular. No livro de Citações, na página 151 no livro de Citações, no parágrafo 1347, nos diz: assim eu digo, falo no nome de Jesus Cristo, não acrescentem vocês uma coisa, não peguem reticências, ponham as suas próprias ideias nisso, digam apenas o que as fitas dizem, apenas façam exatamente aquilo que o Senhor mandou fazer, não acrescentem nisso, não tirem sobre isso, apenas creiam nisso e andes humildemente diante do Senhor seu Deus, porque estamos nos aproximando ao ir à terra. Não peguem uma coisa nova, estão voando por todos os lugares e haverá muitos mais que virão, mas não peguem essas coisas novas. O Senhor seu Deus o tem declarado para vocês, o que é verdade. Não comecem nunca. Não tratem de edificar sobre qualquer coisa, mas fiquem humildes diante do Senhor seu Deus, porque parece que as portas podem se abrir para a terra prometida brevemente.
Embaixo escreve a terra prometida e a porta. E desenha uma pedrinha angular do lado direito. E em cima, aí desenha uma pedra angular e a porta na pedra angular e escreve as portas para a terra prometida, Apocalipse 4:1. Agora é esse mensageiro quem fecha a dispensação passada, o que passou, e abre essa nova dispensação. E conforme a como foi precursado, assim é que ele iria cumprir. Por isso é que ele dizia: não acrescentem nem tirem, porque se ficam interpretando e dar a sua própria interpretação, quando Deus fosse cumprir essa promessa, então ele iria passar em branco, porque não era do jeito que eles tinham pensado ou visto. Então, entraremos com o verdadeiro cântico e regozijo quando a noiva e o noivo assumam seu lugar no trono. E no trono, escreve aí, sobe aqui, e escreve a era eterna. Aí nós vemos a era eterna. Ou encontramos a era eterna aí. Em cima ele escreve, na primeira dispensação, as portas se abriram no Jordão e passaram para a terra prometida, mas está apagado. Na segunda dispensação, as portas se abriram. O dia de Pentecoste, Pedro abriu, tinha as chaves. E entraram nas águas do batismo. E passaram para a terra prometida. O corpo teofânico. Agora, olhem do lado esquerdo, em cima na margem. Aí é onde ele escreve primeira dispensação. Depois de 40 anos. Eles demoraram 5 anos, ou levaram 5 anos, ou seja, que depois de 40 anos. Eles levaram 5 anos com Josué. Tiveram 5 anos com Josué para passar. Segunda dispensação, depois de 40 dias, levaram 10 dias. Terceira dispensação, depois de 40 anos, nos tomará ou levará em um sinal de pergunta, ponto de interrogação, 2 sinais de interrogação. Agora esse branco, nós já encheremos esse espaço em branco. Isso está aqui. Lembre-se que quando tem um lugar onde não foi lido, não se leu, porque tudo tem que ser escriturístico. E até que vejam, foi aí ou foi nas 70 semanas de Daniel? Mas olhem, continua dizendo. E aí então, através do mensageiro da era de pedra angular, que é o anjo forte que desce do céu. Quem é o mensageiro da era da pedra angular? O anjo forte que desce do céu. E aí nos falou que ainda não tinha descido, ou seja, esse ministério de reclamador, porque ainda nesse tempo ele estava realizando a obra de redenção. Agora esse é o mensageiro para Israel. Disse aí, então, pelo mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo forte que desce do céu, então 7 trovões têm que produzir suas vozes, 7 mensagens, 7 trovões têm que emitir suas vozes através desse mensageiro. Então, com esses 7 trovões, é que a noiva é preparada para quê? Para ser raptada. Recebe a fé para o rapto através do quê? Da mensagem dos 7 trovões que o anjo forte emite ou produz através da mensagem do anjo forte, é que se recebe a fé de rapto através do anjo forte. Da mensagem do anjo forte é que se dá a conhecer publicamente o 7º selo. Isso, no livro dos selos, ele falou disso, que seria aberto esse 7º selo na página 481 e 482. Olhem, 481 embaixo.
Diz, agora notem que a abertura do sétimo selo também é um mistério tríplice. E escreve Moisés, Elias, Jesus. Esse é um mistério triplo ou tríplice. Lhes falei que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele iria voltar. Vocês perceberam quando foi que os judeus fizeram essa pergunta para Ele? Comparemos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos, então vimos que o sétimo selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que somente Deus sabe disso, nem sequer os anjos sabem disso, e certamente com razão, porque não foi nem escrito, tudo foi silêncio, nada aconteceu durante esse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando Ele vem, mas existirão as 7 vozes desses 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo, durante esse tempo. E essa grande revelação, quem atrás? O anjo forte. Ele escreve aí do lado esquerdo, o sétimo selo é o mistério dos 7 trovões. Em cima do parágrafo que nós estamos lendo, escreve os 3 propósitos ou motivos do sétimo selo. Passamos para 482. Então, eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado naquele dia. No 8º dia, ele escreve aí, na hora, e escreve hora 0, a hora 0, quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverentes diante de Deus e servi-lo e fazer tudo o que nós sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. Então, agora lembrem-se da mensagem ou a conversa do sábado. Foi a do sábado que se falou da reverência. E vejam que com isto, hoje, com isso, de hoje vai se completando tudo isso que foi falado aí. Vejam que é seguir essa direção, essa linha, porque senão, diz o irmão Brana, quando começou a pregar os selos, que se não escutam a série inteira, depois estariam perdidos, porque não sabem o que foi falado antes ou o que se falou antes. Então nós vemos que nos foi aberto o 6º selo, e nós o vemos. Sabemos que o 7º selo não pode ser aberto para o público até que chegue essa hora chegue. E escreve em cima, não aberto ao público, mas será, ou seja, vai ser aberto. E não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora, escreve. A hora do 7º selo. A hora 0. Aí mesmo, aí em cima ele escreve isso. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração desses 7 trovões, porque tem que vir ou chegar. Vemos que Cristo Cordeiro tomou o livro na sua mão e abriu o 7º selo, mas é um mistério escondido, ninguém o conhece. E isso enquadra-se perfeitamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda, tampouco conheceriam nada a respeito deste mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão juntas, estão unidas. E então essas duas coisas estão unidas. Disso nós já temos conhecimento disso, porque as outras coisas nos foi aberto, mas isto não, ou seja, o 7º selo não, mas sentado lá no quarto, eu vi isto se abrir e mostrar esses 7 trovões. Agora, não mais. Até aí podemos chegar até aí. Ele não poderia continuar. E do lado direito escreve os 7 trovões e o 7º selo. E do lado esquerdo para cima, escreve, será revelado ao público o 7º selo na carpa. Pois então, se iria ser revelado na carpa, então aí, como vimos, é aí onde os trovões estariam produzindo suas vozes e estariam dando a conhecer esse mistério da sua vinda, mistério do 7º selo. Deixou tudo aí, até o lugar. Onde seria revelado? Ora, na carpa, na tenda. Você quer saber o mistério da sua vinda? Conecte-se com a carpa. Olhem que simples. Você quer ver qual nação vai entrar ao glorioso reino milenar? Busque esse governador que esteja unido com Israel. Vê?
esse governante que esteja unido com Israel. Tudo Deus está simplificando neste tempo. Ou seja, está abrindo todos esses mistérios. É por isso que nós oramos que a América Latina e o Caribe, todos os governantes, todos, não fique nenhum do lado de fora, todos os governantes estejam a favor de Israel, da nação, filha de Deus, primogênita de Deus como nação, e que todos estejam no lado ou a favor de Israel, nas boas e também nas más. Porque quando estão nas más ou nas ruins, já vimos como muitos deram as costas, ou lhe deram as costas. A América Latina, nas boas e nas más, sempre esteja junto com Israel, lado a lado, braço a braço, e trabalhar para que todas as embaixadas estejam em Jerusalém, e todos os governos da América Latina e do Caribe deem esse primeiro passo o mais brevemente possível. Deem esse passo o mais próximo possível. Veja, se podemos conseguir que neste ano de 2026 todas as embaixadas dos países latino-americanos e caribenhos estejam em Jerusalém, isso não é difícil pedir por isso. Portanto, o povo latino-americano e caribenho estará braço a braço trabalhando e ajudando Israel para que isso se torne possível, seja possível. Olhem, buscar um lugar aí, esse é o de menos, buscar um lugar por lá. Aí se podem colocar em um só lugar o espaço, em uma área inteira, onde estejam todos esses escritórios, e não tem que estar indo para cada lugar, senão que um lugar, um só lugar que fique dedicado para isso. E estejam esses escritórios aí das embaixadas dos países latino-americanos. Seria um centro de embaixadas latino-americanas aí em Jerusalém. Já estamos dando uma proposta. Lembre-se que o estabelecimento do reino começa daqui. Portanto, já estamos dando as diretrizes para esse estabelecimento. E eles, sei que com muito amor e carinho vão receber e recebem tudo isso porque eles, o que eles anelam, desejam profundamente, como todo ser humano deseja profundamente a paz e a felicidade. E a paz e a felicidade vamos encontrar nesse reino messiânico que foi prometido e que brevemente estará sendo estabelecido completamente, onde a raça humana já não estará sofrendo, senão que tudo será paz, felicidade e harmonia. Agora continua dizendo na página 482, confio que cada um sirva a Deus e façam aquilo que é certo, amem-o toda a sua vida e sirvam-no, e Deus se encarregará das outras coisas. Veja, somente que Ele está aí pedindo isso aí. Agora, na obra completa, total, temos pela graça de Deus todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados, ou foram selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será dado a conhecer publicamente. Do lado esquerdo, desenhe uma estrela de Davi. E do lado direito, escreve a hora da sua vinda. Porque continua dizendo mais embaixo. Na hora da sua vinda, escreve a hora 0 em cima da palavra hora. Na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra. E aí escreve a hora da sua vinda, a destruição da terra. Do lado direito para cima. Vocês sabem, quando fizeram a pergunta no tocante a quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele lhes respondeu isso e lhes falou de Israel estando novamente no seu país, no versículo 31, mas depois foi-se para as parábolas, ou entrou nas parábolas. Agora olhem. Tem um lugarzinho aqui, neste outro livro, aí onde diz a hora da sua vinda, aqui neste outro escreve a primeira hora da quarta vigília e do 7º milênio é igual os primeiros 41 anos com 8 meses. Ou seja que a primeira hora da sua vinda
Agora vimos nestes dias, ou durante esses dias também, o que é essa restauração da árvore noiva, onde chegou até 2010, por aí. Agora vejam, de 4 a 7 anos ele apareceu lá na sua primeira vinda, apareceu antes, de 4 a 7 anos antes. Ou seja, apareceu, nasceu. Porque uma coisa é o nascimento do corpo e depois o nascimento desse ministério. Agora Deus aí nos tem dado esse tempo, e é no tempo sobrante, que é na hora da sua vinda, a hora zero, quando tudo isso estaria se realizando, acontecendo. Vocês sabem quando fizeram a pergunta no tocante a quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Em Mateus 24, ele lhes respondeu isso, ele lhes falou de Israel estando novamente no seu país. No versículo 31, mas depois ele entrou nas parábolas da figueira. Aprendei a parábola: quando já os seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. E aí escreve do lado direito parábolas. Mateus 24, 32 ao 33. Ele está falando de Israel na sua própria pátria. Mas vocês perceberam que ele não falou nada da revelação deste sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu, o escondeu. Vemos que é inteiramente um mistério, e a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui, e as outras coisas nos será dado lá no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou que chegue a acontecer durante esse tempo, ou seja, que é na hora da sua vinda, o cumprimento da sua vinda, quando tudo aquilo que faltar para a igreja para receber, que é a fé de rapto, ele na sua vinda o daria a conhecer. Diz que o sétimo selo estará na tua frente. Diz no livro de Estações, em uma porção. Aí onde diz, ou que chegue a acontecer durante esse tempo, do lado direito desenhe uma pedra angular, e em cima escreve: eu percorrerei esse caminho de novo, outra vez na parte de cima. Então, até que chegue ou chegar esse tempo, todos oremos e vivamos vidas justas, cristãs, vivendo na expectativa, esperando a sua vinda. Se essa fita chegar em mãos de uma certa gente, numa mão de certas pessoas em alguns lugares, essa fita chegar, não tentem fazer algum ismo com isso. A única coisa que devem fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João escrevesse. Trovejou, e ele não permitiu que fosse aberto. Mas até este tempo não foi aberto. E ele escreve aí: não está aberto, mas será aberto. E no princípio desse parágrafo que eu terminei de ler, do lado direito desenhe uma estrela de Davi. Agora continua dizendo aqui, no lugar, na mensagem, tentando ajudar a Deus através da mensagem do anjo forte, é que é dado a conhecer o nome novo do Senhor. Através da mensagem do anjo forte é que a palavra é colocada, cada uma no seu devido lugar. Cada parte da palavra é colocada no seu devido lugar. Na mensagem Cristo revelado, na sua própria palavra, na página 20, aí nos diz, agora você não deve mal interpretar a palavra. Você diz: bom, eu creio que quer dizer isto. Ela significa exatamente o que ela diz, não precisa de intérprete. E você não deve colocar a palavra mal, e você não deve deslocar a palavra. E se nós fazemos algumas destas coisas, transforma a Bíblia inteira numa confusão e num caos. Claro, porque então estaria colocando coisas que não aconteceram nos tempos do passado, e deslocaria tudo, ficaria deslocado. Olha o que aconteceu quando Moisés feriu a rocha, quando tinha que falar. Agora ele escreve aí, embaixo, mal interpretar, um risco. Depois escreve colocar mal, uma raya.
Depois escreve colocar mal um risco, colocá-la em outra dispensação ou era. Deslocar um risco, fazê-la dizer ou falar outra coisa. Mal interpretar um risco. Depois escreve colocar mal um risco, colocá-la numa outra dispensação ou era. E depois escreve deslocar um risco, fazê-la dizer outra coisa. E olhem aqui, em um papelzinho ele escreve: você não deve mal interpretar a Bíblia, porque o próprio Jesus é a interpretação da Bíblia quando ele é feito manifestado. Portanto, na sua segunda vinda, o ministério de Jesus ao ser manifestado, essa é a interpretação. Volto a ler isso, esse escrito. Você não deve mal interpretar a Bíblia, porque o próprio Jesus é a interpretação da Bíblia quando ele é feito, manifestado, ou se manifesta. Agora continua dizendo, tentando ajudar a Deus, continua, e então, aqueles que recebem essa mensagem diz, poderão partir à direita e à sinistra, poderão dizer ou falar o que queiram dizer ou falar, poderão fazer o que queiram fazer, o que eles digam ou falem acontecerá. Isso está na página 254 do livro dos Selos, onde nos fala que aquele grupo que possa pegar a palavra bem direito, então cortará. E ele fala aí de Moisés e de Elias com os escolhidos. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes, ou seja, depois que os 7 trovões pronunciem suas vozes, portanto, é depois que os escolhidos já tenham essa fé de rápido. E aquele grupo que, na verdade, pode pegar a palavra de Deus e colocá-la direito, bem, e aí escreve Moisés e Elias com os escolhidos. Então cortará, partirá, dividir, poderão fechar os céus, isso ou aquilo que eles queiram fazer. Escreve aí Apocalipse 11 e 19. Os ministérios de Moisés e Elias de Apocalipse 19 é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o Senhor em sua vinda. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro dos Selos. Agora, continua dizendo aqui, portanto, o mais importante de tudo é a mensagem dos 7 trovões, a mensagem das 7 eras da igreja, que foram 7 trovões que emitiram suas vozes através de cada um dos mensageiros, um trovão. Mas agora aqui será 7 trovões em um mensageiro. Lá foram 7 trovões em 7 mensageiros, aqui será 7 trovões em um só mensageiro, no anjo forte, no leão da tribo de Judá, no Senhor na sua segunda vinda, conforme a ordem da sua segunda vinda. Na página 466, aí aqui nos mostra sobre isso, nos fala sobre isso, 466, onde nos diz, parágrafo que começa dizendo agora, por quê? Prossigamos para aprová-lo. Este é o segredo que ninguém conhece. A João lhe foi proibido escrevê-lo e até mesmo de conhecer um símbolo. Por quê? Aqui está isso. Não havia nenhuma atividade, nenhum movimento no céu. Não havia nenhuma atividade no céu por esse tempo, o espaço de meia hora, porque a ação está aqui na terra. Alguns colocam isso quando dizem, não, aqui estamos esperando que ele venha porque ele está fazendo um trabalho lá. Ou seja, aqui é um lugar de descanso, a sexta dimensão, e o manda trabalhar lá. Na meia hora de silêncio, não se realiza nenhuma atividade, nenhum movimento no céu. É aqui na terra. Não havia nenhuma atividade no céu. E do lado esquerdo ele escreve, não havia adoração, silêncio no céu por meia hora.
porque de outra forma poderia se revelar o segredo. Agora vem isso, se é tão tremendo, tem que ser incluído, porque tem que acontecer. Mas quando soaram os 7 trovões, agora percebam bem, quando vieram os 7 anjos para tocar suas trombetas, então aconteceu um trovão. Quando Israel foi juntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, então será a última trombeta, um trovão. Mas aqui nós temos 7 trovões, um após o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um número perfeito. 7 trovões, um após o outro. Soaram assim rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas sem que se entendessem. E escreve um idioma desconhecido em espanhol. Escreve aí em cima. Depois os céus não puderam escrevê-lo, porque não o conhecem. Nenhuma outra coisa também não o conhece, porque não há no que se basear. É um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até os anjos não lhes foi dado a conhecer isso. Vamos ver aqui que também tinham uns escritos aqui, para que não passe em branco, despercebido. É um tempo de repouso aí do lado direito. Para cima escreve Ruth, repousando. Mas sem que se entendesse aí do lado esquerdo, descendo uma estrela de Davi. Foi tão tremendo, extraordinário, que até aos anjos não lhes foi dado conhecer. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse talvez fizesse grande dano se conhecesse isso Satanás. Claro, porque imitaria. E isso é uma coisa que ele não sabe. Ele pode interpretar o que ele quiser e personificar qualquer dom. Oxalá estejam aprendendo, mas ele não pode conhecer isto porque nem está escrito na palavra. É completamente um segredo. Os anjos e todos se calaram. Se eles tivessem feito algum movimento, talvez isso tivesse servido para revelar algo. É por isso que ficaram calados e não se mexeram. Ou seja, não houve movimento. E escreve aí meia hora do lado direito. Agora continua dizendo aqui na mensagem, tentando ajudar Deus, diz, mas será Deus em simplicidade, será algo tão simples, será algo que quando as pessoas vejam o cumprimento dessas promessas, e quando vejam esse leão rugindo como um leão, quando a gente olha e dirão, mas se é um cordeiro. Mas o ancião estava correto. O quarto Elias, quando precursou a segunda vinda do Senhor, ele disse que veria não como cordeiro, senão como leão da tribo de Judá. Agora olhem na página 78 do livro dos selos. Aí nos diz. E vamos ver este também aqui. Diz agora, ele virá através ou por meio de Judá, e o leão é o símbolo da tribo de Judá. E aí em cima escreve a porta do leste. E aqui escreve como mensageiro do leste, o mensageiro aos judeus. A porta do leste, e aqui escreve como mensageiro do leste, o mensageiro aos judeus. Ele prevaleceu, venceu. Quando João virou-se para ver onde estava o leão, bem melhor ele viu um cordeiro. E João representa a igreja, ou seja, que a igreja quando o vê diz, mas se é um cordeiro. Isso é algo muito estranho, esperar ver um leão e então se encontrar com o cordeiro. Agora o ancião o chamou um leão, mas quando João olhou, viu um cordeiro que parecia ter sido imolado desde antes da fundação do mundo. Como estava esse cordeiro? Estava ensanguentado e ferido. Era um cordeiro imolado, mas agora estava vivo novamente e estava ensanguentado. Gente, como é que podem olhar esse quadro e ainda ficar com seus pecados ou em seus pecados? O ancião disse, um leão venceu, o leão da tribo de Judá.
João olhou para ver o leão e aí vinha um cordeiro se sacudindo. Estava todo ensanguentado e ferido, mas tinha prevalecido. Podia-se ver que estava em uma luta e tinha sido imolado, mas agora estava vivo novamente. João não tinha olhado, João não tinha visto esse cordeiro antes. Não temos menção, ele não é mencionado. Quando João olhou por todos os lugares do céu, não o viu. Mas aqui vem para se apresentar. Percebam bem de onde veio. Veio do trono do Pai, onde esteve sentado desde que foi imolado e ressuscitado novamente. Ele ressuscitou e foi para a destra de Deus, vivo para sempre, intercedendo. Amém. Foi colocado aí para ser intercessor com seu próprio sangue, para interceder pela ignorância do povo. Naquele estou eu confiando. Ainda estava coberto com o cloro do perdão dos pecados. E desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. E escreve para cima: leão, um risco, rei. Agora continua dizendo aqui. Portanto, vemos que João viu um cordeiro, mas o ancião disse: é um leão. O quarto Elias disse: é um leão que vai vir ou chegar. Vem para reclamar, vem rugindo como leão, vem com os 7 trovões. A noiva do Senhor, quando o veja, o verá e dirá: é um cordeiro. Por quê? Porque o verão na segunda dispensação saindo dela, mas saindo dela já é um leão. Vejam, porque a segunda dispensação é a dispensação do cordeiro, de cordeiro, mas aí nessa mudança é que se transforma de cordeiro para leão. Então, mesmo que o povo veja como cordeiro, sabemos que o ancião disse que é leão, e que quando ruge como um leão, ruge 7 trovões emitem suas vozes. Não é um cordeiro quem está rugindo, é um leão. Página 86, neste livro dos selos, também nos fala, 86 lá embaixo, diz: vem para levá-los, seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, e escreve na dispensação da graça, depois, para esse tempo, o tempo não será mais, e escreve em cima de redenção. Tal como vimos em Apocalipse capítulo 10, onde o anjo diz que o tempo não seria mais. E ele escreve aí de redenção. Já se acabou, terminou. Agora, ele deixa o trono onde esteve como cordeiro intercessor para ser o leão, um rei, e para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele já não é mediador. Lembre-se do ensinamento do Antigo Testamento: quando o sangue se afastava ou era tirado do propiciatório, o que acontecia se transformava em tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro imolado saiu da eternidade do trono do Pai e pegou seus direitos, então foi um tribunal de juízo. Aí do lado esquerdo escreve Isaías 61, de 1 em diante, e escreve juízo. Página 87 segue ele, então já não é um cordeiro, senão um leão. O rei clama por sua rainha que fique do seu lado. Me dê um guerreiro, diz. Por que pequena Belém? Ele está buscando guerreiros que fiquem do seu lado. E ele escreve aí: ficar na pedra angular para julgar o mundo. E em cima escreve: já não é cordeiro, senão leão. Leão, um risco, rei. Tudo isso na margem de cima. O sexto selo é igual juízo. Ficar de pé. Volto a ler isso. Já não é cordeiro, senão leão. Leão, rei. O sexto selo é igual juízo. E embaixo desse paragrafinho, escreve aí: ficar ou ficar de pé na pedra angular para julgar o mundo. Do lado esquerdo, desenha uma pedra angular e as eras.
E também escreve aí do lado esquerdo, na 87 aqui deste livro, do lado esquerdo aí em cima escreve futuro e também escreve cordeiro e escreve o leão juiz. E também em cima escreveu aqui tribunal de juízo. Agora olhem nessa mensagem, ministros vestidos com a couraça de fé e de amor, também aí nos fala, lembrem-se, que com a vinda da pedra não cortada por mãos, que é a vinda do Senhor no último dia, virá o juízo divino do Cordeiro de Cristo, que vem como leão da tribo de Judá, como Rei de reis e Senhor de senhores e juiz de toda a terra para julgar as nações, porque Deus lhe pôs como juiz de vivos e dos mortos. Na página 518, aqui do livro das Eras, sem editar, aqui nos fala que foi a porção que corresponde ou se relaciona com o folheto da página 32. Vamos ver no folheto. Na página 32 aqui do folheto, ele aí nos fala. Agora, essa é uma outra coisa, é uma evidência de que a igreja é levantada antes da grande tribulação. Vê por quê? Aqui ele está sobre o trono de glória, na glória, e a igreja se foi. Então vem na tribulação. Eu sempre disse isso. Isso corresponde aqui. Vamos ver o parágrafo. Se é na 518. A 171. Agora prestem atenção. Ele terminou a sua obra na terra e ele levou a sua igreja, levou-a e agora ele enviou o juízo. O mundo o rejeitou e ele enviou o seu juízo. Ele e a sua igreja se foram para a glória. E aí escreve o rapto e juízo. Desenha uma pedra angular. E escreve atômica também, mais em cima, do lado direito, escreve atômica. João aí na ilha de Pátimos, um revelador para a igreja, foi o tipo da igreja que é levantada a glória, na glória sobe aqui mostrando, vocês dirão, ele representou a igreja. A todo aquele que ouve esta palavra, João representou, e escreve João é igual à igreja. Desenha uma pedra angular e as eras e escreve em cima rápido. E também do lado esquerdo no folheto escreve para cima João representou a igreja. A todo aquele que ouve esta palavra, João representou. Amém. João foi representante do sangue de Jesus Cristo, testemunho da palavra. Ele foi um testemunho do batismo do Espírito Santo, do companheirismo pessoal com Cristo. E ele representou toda a igreja para que cada homem ou mulher, menino ou menina que tenha crido em Cristo e o tenha aceito com base no mesmo fundamento, ele será chamado algum dia, sobe aqui. Será arrebatado antes da tribulação. Lembrem-se, o tempo da tribulação ainda não começou. Este vem ser o tempo do estabelecimento do juízo. A João se lhe está mostrando agora o que há de acontecer depois da era da igreja. Vem assim aconteceu, e desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Do lado direito, aqui no folheto, escreve tempo do estabelecimento do juízo. E isso o abre, quem estabelece isso é o sexto selo.
Quem abre e o estabelece ao sexto selo. Vê, assim foi isto. Agora percebam, agora prestem atenção novamente no versículo 3 ou no 2. Um trovão estabelecido no céu, um trono estabelecido no céu e no trono um sentado. Agora, o mesmo Espírito que estava na terra tinha partido e tinha ido para a glória. E estava sentado, o próprio Jesus que está conosco nesta noite em misericórdia tinha ido para a glória e estava sentado no trono. E desenha do lado direito uma pedra angular e as eras. Agora continua ele dizendo aqui. E agora, tudo isto que vai acontecer, vai estar falando este anjo mensageiro que vem para pregar o Evangelho eterno a todos os moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E para isso tem que estar na terra, não vai estar pregando numa outra dimensão e que nós não estejamos escutando aqui. Olhem, mas claro, volto a ler isso. Agora, tudo isto que vai acontecer, isso foi em 2010. Agora, tudo isso que vai acontecer, vai estar falando esse anjo mensageiro que vem para pregar o Evangelho eterno a todos os moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E para isso tem que estar na terra, não vai estar pregando numa outra dimensão e que nós não estejamos escutando aqui. Agora, eles sim podem escutar aqui. Ou daqui, ou seja, que a ação é aqui na terra. Eles estão lá escutando e também vendo. Agora, olhem, nesta mensagem, umas palavras que ele deu aqui nos terrenos em 2013. Ele nos falou, a fé para o rapto é uma promessa para todos os que vão ser transformados. A grande voz de trombeta, a última trombeta, tudo isso é uma promessa para os que vão ser transformados. E para os que morreram, que vão ser ressuscitados em corpos glorificados. Até mesmo a grande carpa catedral é uma promessa para os que vão ser transformados. Para quem é o cumprimento da grande carpa catedral? Para nós, para os que vão ser transformados. É uma promessa para os que vão estar sentados aí recebendo a palavra e recebendo todas as bênçãos que Deus derramará nessa etapa. Para quem é? Como é que foi isso? Para os que estarão sentados onde? Nas casas? Não, aqui. Os que estarão sentados aí, na grande carpa catedral, escutando e recebendo as bênçãos do anjo forte, nos trazendo assim o mistério do sétimo selo, que são os trovões sendo falados. Vê? Tudo é simples. Para os que vão estar sentados aí recebendo a palavra, ele nos viu quando o irmão Brana, quando o anjo levou, o transportou, ele viu uma das atividades ou reuniões. E você deve se sentir orgulhoso e feliz de que ele viu você, te viu, ou seja, isso já nos mostra aqui, todos os que estão aí na sexta dimensão, estão vendo você, estão me vendo, ou seja, que é você é uma palavra em cumprimento ou se cumprindo, porque se ele disse que vai ser de bênção para os que vão estar sentados aí, e hoje você está sentado aqui, e os que estão sentados nos outros países vendo essa transmissão também. E recebendo todas as bênçãos que Deus derramará nessa etapa. Agora continua ele dizendo aqui, tem que estar, volto novamente, a ministros sóbrios, vestidos com a couraça de fé e de amor. Tem que estar na terra, pregando o Evangelho eterno, que é o Evangelho do reino. Do reino, vê o simples que é tudo Deus o tem simplificado, mas essa mesma simplicidade é que está escondida a grandeza de Deus, na simplicidade, o pleno cumprimento das profecias para o último dia.
Esse é o tema que estaremos vendo e escutando, e pedimos a Deus brevemente estabeleça esse reino para logo estar reinando pelo milênio e pela eternidade, e assim ser cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus em nossas vidas. Tem um cântico, nós cantamos também lá no Brasil, cheios do Espírito Santo, podemos cantar esse cântico. Se a jovem Helena e Marielle também pode passar e também nos acompanhar nesse cântico com José Guillermo aqui, e cantemos esse cântico. E podemos ficar de pé, fiquem de pé para cantar este cântico e assim dar graças a Deus por tudo que Ele nos deu neste tempo e o que nos continuará dando. O que nos está dando é o maior, o mais glorioso. E assim estamos cheios, sendo cheios com o Espírito Santo. Estaremos siempre brazo a brazo con tu ángel, mi Señor. Dirige mi ser, porque siempre con alegría estaremos alabando tu nombre. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Que por siempre voy a vivir. Quando você sabe que vai viver e viver eternamente,
Isso é como uma injeção. E eu viverei eternamente. Eu viverei eternamente com esse corpo eterno e glorificado que tu prometeste, que vais me dar. Portanto, a minha vida tem sentido. Minha vida tem sentido, Senhor, porque viverei eternamente contigo. Agora, olhem nesta mensagem, eu acuso esta geração ou a acusação. Ele diz, agora, Senhor, confirma-o agorinha mesmo, enquanto estou diante do teu trono. Toma, pega cada uma dessas pessoas. Ó Senhor. Pega o mundo fora de nós. Pega-me a mim, Senhor. Me toma enquanto estamos na tua presença. Toma a palavra. Retorce nossos corações ou contorce nossos corações. Exprime-nos. Exprime-nos. Deus, tira o mundo e os cuidados do mundo para longe de nós agorinha mesmo. Permite que sejamos cristãos consagrados, ó Deus. Que sejamos amáveis, bondosos e dóceis, dando os frutos do Espírito. Farás isso, Senhor? Estamos diante do teu trono. O pecado deixou uma marca vermelha em cada um de nós, mas teu sangue pode absorvê-la, Senhor, e torná-la branca como a neve. Concede isso enquanto estamos esperando por ti. Toma-nos. Somos teus. Consagramos nossas vidas a ti. Retorce, contorce meu coração, Senhor. Eu vejo todos os meus erros. Vejo erros, equívocos. Deus, desde este momento estou tentando viver o melhor que eu possa para te ajudar. Eu quero ir. Eu quero consagrar a minha vida novamente para ti nesta manhã. Depois de trazer esta acusação contra meus amigos eclesiásticos lá fora, e tenho que falar estas coisas duras ou fortes, mas, Senhor, eu fiz pela tua inspiração. Eu sinto que tu me disseste que eu fizesse isso. Que eu dissesse isso. Agora está fora dos meus ombros, Senhor. Ou fora da minha responsabilidade. Eu estou contente que está fora da minha responsabilidade. Não está mais nos meus ombros. Deixe que eles façam o que queiram fazer. Faz com eles o que eles... Te peço que eles aceitem isso. Te suplico que salves cada um, Senhor. Permite que venha um avivamento daquilo que é exato e que um grande poder venha para a igreja justamente antes que o avivamento se vá. Não é difícil suplicar por isso, porque tu prometestes isso. Senhor, estamos buscando a terceira etapa, que sabemos que fará grandes coisas no nosso meio, entre nós, por nós mesmos. Já não está fazendo isso a terceira etapa? Grandes bênçãos derramadas para o seu povo? Claro que sim. Eu sou teu, Senhor. Eu me coloco nesse altar tão consagrado como eu mesmo sei fazer. Tira o mundo de mim, Senhor. Tira de mim as coisas que são perecíveis, passageiras. Dai-me as coisas que não são passageiras, a palavra de Deus. Permite que eu seja capaz de viver essa vida tão completamente, até que a palavra esteja em mim e eu na palavra. E aí é onde você poderá colocar a palavra bem, direito. Concede isso, Senhor. Permite que eu nunca me volte para trás dela, ou seja, que eu saia dela. Permite que eu me sujeite, que eu sujeite essa espada do rei bem firmemente, eu fique firme com ela, agarre ela bem apertado e escreve aí a espada do rei. Esse é o título de propriedade, essa é a espada de 2 fios que você se está te dando. Quando toda essa palavra esteja encarnada em você, poderá cortar, dividir, abrir. Agora, se é para abrir, vejam a forma em que essa sexta dimensão em você
te será aberta para você. Quem abrirá a sexta dimensão em você? Você. Eu. Você mesmo poderá abrir com essa espada essa dimensão. De modo que Deus nos ajude a deixar todas as coisas passageiras e sempre caminhar alinhado com a palavra, para poder colocar essa espada bem direito. E ao colocá-la bem, essa dimensão estará se abrindo cada vez mais e mais e mais e mais. E você sentirá esse vento suave dessa paz, fresco dessa paz eterna, que será sem fim, cheios do Espírito Santo. E te dizemos, Senhor, com todo o nosso coração. Así te decimos, Señor, que nos ayudes a llegar a nuestro hogar, porque es de ahí que nosotros venimos, y aquí en la tierra nos encontramos. Estamos seguros de un día regresar. ¡Qué seguridad! ¡Qué segurança! Ninguém poderá nos arrebatar ou levar da mão do Pai. Adoptará, fuente de luz, nuestro ser, palabra viva que nos transformará, fuente de paz, el Rey nos trae, palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro ser, palabra viva. Que nos transformará. Em uma atividade assim, desse jeito, foi que o reverendo William Branham viu. E diz que tudo era tranquilamente, bem quietinho, reverentemente. E viu como o Espírito Santo esteve operando nessa atividade ou reunião. Agora, para chegar até ela, olhem como é que nós vamos. Porque temos que estar exatamente tal como ele viu o povo. Igualzinho. Portanto, nós vamos. Vamos bem. Vamos no caminho certo. Porque estamos nesta terceira etapa cumprindo profecias. Você e eu. O pleno cumprimento das profecias para o último dia. Hoje é um dia que nós temos cumprido
vamos cumprindo essas profecias. E isso aqui atrás já fica na história, isso aqui que passou. Agora, uns minutos para frente, nós vamos ir cumprindo isso que vem, o próximo. E é assim que se desenvolveu, aconteceu essa atividade. Depois, passamos para uma outra etapa, para uma outra fase. Mas já nesse momento, o povo já estava ordenado, em ordem, estava alinhado. Deus nos ajude a estar logo exatamente igualzinho como ele viu. E se é desde já, desde agora? Se é desde já, Senhor, pois que seja desde agora. Porque o que nós desejamos é que tu cumpras breve o que está prometido, que vai ser cumprido no meio da igreja. Porque quando o povo esteja já alinhado, inteiramente, em união inteira, completa, então vão acontecer grandes coisas, como é a ressurreição. Olhem como vai se mexendo, se movendo a ressurreição. E prestem atenção. Ele fala que desceu. Ele só falou esse detalhe de descer até aí, e depois o anjo também desceu até aí. Agora ele está nos preparando para todos esses eventos ou acontecimentos onde estaremos palpando, experimentando a presença desse anjo e do irmão Branham. Que Deus nos ajude a entender e compreender e conhecer esse mistério da terceira etapa sendo aberto, e que estejamos atuando e sendo agradáveis, agradando-o. O pleno cumprimento das profecias para o último dia. Eles estão nos olhando, mas desde quando já estarão conosco? Lembrem-se de que esses corpos podem aparecer e desaparecer. Estão numa dimensão veloz. Movendo-se isso da ressurreição, olhem como se move, movendo-se isso da ressurreição. Ou seja, que não vai ser de surpresa para nós, muitas coisas não serão surpresas, porque já estivemos falando delas. O cumprimento, o pleno cumprimento das profecias para o último dia. Vamos deixar conosco, já com este tema, nosso apreciado irmão, o Dr. William Soto Santiago.